4. João capítulo 4. João capítulo 4, do 1 ao 14. Embora essa leitura por si só ela já se completa para as nossas vidas e nos traz grandes informações para os nossos dias. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário, presta atenção essa palavra, era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Algumas versões dizem poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Podeis assentar, adorando o Senhor. É bem certo que Jesus vinha com os seus discípulos e ele entendeu que era necessário passar por Samaria, não apenas para beber daquela fonte, não apenas para descansar, porque fisicamente, como homem, ele estava enfadado. E ali ele assentou-se, porque já havia na agenda dele uma marcação que na agenda da outra pessoa não estava marcada. Na agenda da mulher não havia o encontro com Jesus, mas na agenda de Jesus havia um encontro com a mulher. Aleluia! Na agenda de Jesus já estava registrado um encontro com aquela mulher samaritana. E o melhor que Jesus sabia
que ela era samaritana. Ela nem precisava dizer, porque Jesus sabia que a maior parte dos que iam buscar água naquela fonte, naquele poço, vinha dessa área de Samaria, porque esta cidade de Sicar estava exatamente naquele percurso. Jesus poderia até fazer um outro percurso, o percurso da cidade. E percebam que Jesus, ele mandou ou entendeu que os seus discípulos não poderiam participar do começo daquela conversa, não poderiam participar do começo daquela conversa. Ele entendeu que aqueles discípulos precisavam fazer uma outra atividade, uma outra ação. Jesus mandou os seus discípulos fazer o que, igreja? Comprar comida. Aleluia. Ele mesmo sendo o pão, mas ele também sentia fome. Como Deus, ele é o pão da vida que alimenta a nossa vida. E como Jesus, homem, ele precisava que os discípulos comprassem comida. Muitas vezes vai apenas eu e irmã Tetê comprar comida. Se for o caso, ela for sozinha, ela consegue comprar comida. Se Jesus mandasse o discípulo só, ele ia e comprava comida. Mas Jesus mandou os discípulos comprar comida. Até parecia que ia trazer uma carrada de comida, não é? Porque era comida para quê? Se apenas 2 ou 3 fossem, ora, traria a comida para ele. Mas acontece que Jesus, ele tinha algo a fazer de uma forma especial. Por isso que era necessário ele passar por dentro daquela região, ali aonde ele sabia aonde estava um poço, aonde estava uma fonte de água potável, de água boa para o consumo, de água de beber, água para tomar mesmo. E ali Jesus parou, ali Jesus assentou. E daqui a pouco chega alguém, e esse alguém que chegou não era nada coisinha boa, era complicada toda. Pense numa vidinha complicada. E se alguém visse Jesus conversando assentado, poderia até dizer, ali está uma roda de escarnecedora, sentado falando com quem? Com aquela mulher, conversando com aquela mulher. Jesus conversando com aquela mulher. Era assim, Jesus conversando com aquela mulher. E quem puxou o assunto? Jesus, porque a mulher sequer levantava os olhos para olhar aquele homem no rosto. Ela estava certamente de cabeça baixa, procurando fazer o seu afazer, mas Jesus disse, puxando o assunto, começando o evangelismo, começando a evangelizar. Jesus disse, dá-me de beber, dá-me de beber. E aquela mulher, não sei se com um ar de sátira, não sei se com um ar cômico, não sei se com um ar raivoso, mas ela, como que ela quisesse rejeitar, dar de beber. O tom da conversa é como que ela quisesse rejeitar, dar de beber. Mas Jesus ali continuou conversando com ela. Talvez se fosse outro, quando levasse fora, em outra palavra, Jesus levou fora. Em outras palavras, Jesus
Samaritana, olha só, samaritana, grande coisa, né? Quando muitos por aí dizem, como é que pode, né? Aqueles crentes passaram aqui e vim me trazer palavra, vim me trazer algo, é porque nós estamos levando a água potável, estamos levando a água boa, estamos levando a água pura, aleluia. E ela disse, como pode eu sendo samaritana e tu vem a mim e me pede de beber? Olha só, Jesus tão íntimo com ela, eu tenho a imaginação que Jesus disse, porque quando ela disse, como sendo um judeu me pedes de beber a mim que sou uma samaritana? Ó, imagine, ela pode ter falado assim, ou ela pode ter sido muito calma, mas eu não acredito que foi porque ali havia uma sátira na fala dela. Mas Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que maravilha, Jesus em conversa. Eu creio que ele nessa hora não estava naquela empolgação do pregador de domingo, não, dizendo assim, tu me pedes de beber, eu te dou. Não, eu creio que ele calmamente disse, né, se tu soubesse, se tu entendesse o dom de Deus. Olha, dom é dádiva, dom é presente. E se ela entendesse aquele presente que estava diante dela, ela automaticamente deveria dizer de forma diferente. Em vez de dizer, ela era pedir água para ele, porque ela continuou, viu? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar. Isso, gente, é fazer pouco. É fazer pouco. Olha, eu estou de boa aqui. Quem está superior aqui sou eu, porque eu tenho com que tirar. Eu tenho um pote, eu tenho aqui a corda, como quem diz, a corda e a caneca. Não tem jeito que diz, ali é a corda e a caneca. Ela tinha a corda e a caneca para tirar água. E ela dizia a Jesus ali, em outras palavras, praticamente, que ele não tinha, e ela tinha, e era como que não quisesse emprestar ou tirar, que ela ia se sentir serva, porque ela ia se sentir servindo, e ela não estava querendo servir. Esse era o que da questão. Porque ela estava dizendo, tu não tem a corda, não tem a caneca, nem tem um pote, quem tem sou eu. Então ela não queria servir. E Jesus queria que ela começasse servindo. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que não querem servir a Jesus. Acha que porque vem uma vez por mês na igreja já está servindo o suficiente e não quer servir. Você já parou para pensar nisso? E tem gente que quando vem num culto festivo de um sábado, não vem no domingo porque vem no sábado. O que é que a gente consegue entender? A gente consegue entender que ele está dizendo, não, eu já fiz demais. Quem tem a corda e a caneca sou eu estou servindo até demais. Quando é para estar todos os dias na casa do Senhor, porque eu vou chegar mais adiante, quando a conversa se aquece mais, se estreita mais, porque ela disse, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Veja, isso é um gracejo. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela perguntou para ele, onde? Aonde? O poço é fundo. Então só sabia se eles podiam tirar com algo que é uma ferramenta que ajudasse a remover a água dali. E ela estava dizendo como se Jesus não soubesse que o poço era
para fundo. Ela estava falando mais do mesmo. Ela estava dizendo que ele não tinha como tirar, porque o poço era fundo. E ainda continuou discutindo com Jesus. Porque tem gente que ele não gosta, não é de clamar, não é de orar, ele gosta de discutir, ele gosta de questionar. Se não fosse assim, não tinha aquele hino das irmãs que diz: questiona-o, adora. Então significa dizer que tem gente que não gosta de adorar, gosta de questionar. Se ele, quando não está questionando, ora, ele não está fazendo outra coisa a não ser questionar. Gosta mesmo de fazer questão por tudo e por tudo. O culto foi ruim porque terminou de 9h15, porque terminou de 9h20, porque eu não tive oportunidade. Aí o culto foi ruim porque o tempo para mim foi muito pouco. Oh, meu Deus do céu, fica agoniado com isso. Fico. Porque, meu irmão, se só deu 10 minutos, é 10 minutos mesmo. Se deu 20, 30, 40, foi 1 hora. Tem gente que prega 1 hora, depois quando chega no último minuto, pastor José, aí diz assim: se o tempo desce, que tempo? Nunca vai dar tempo. O tempo não dá nunca. Porque aqui o poço é fundo e tem muita água. É água que vai saindo do interior. Lá na frente a gente vai saber disso. Está aqui. Disse a mulher, né? Senhor, o poço é fundo. E aonde é que tu tem essa água? Ela questionando a Jesus. Ela estava questionando, fazendo perguntas e mais perguntas. E o Senhor, como todo bom de resposta, porque ela continuava dizendo: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Olha, ela estava agora já criticando a Jesus. És tu, porque o que ela queria sair dali falando mal de Jesus, falando mal de um homem que ela encontrou, e que aquele homem estava criticando aquele poço. Porque se ela falasse mal, aí estava a coisa complicada. Está aqui: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Porque tudo isso é uma conversa prolongada. Pode perceber que aqui a gente vem nessa conversa, mas havia aí uma conversa prolongada, um diálogo prolongado entre Jesus e a mulher. E até então Jesus e a mulher. Aqui não tinha um terceiro. Aqui ainda não tinha os discípulos. Aqui ainda não tinha uma atitude que ela teve posteriormente. Não havia. Aqui era Jesus e a mulher. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água aí, dessa fonte, desse buraco, desse poço, qualquer um que beber desta água daí, escute só, terá sede, tornará a ter sede. Veja que Jesus disse para ela: quem beber dessa água aqui, era um argumento muito forte, que era óbvio, muito óbvio. A pregação de Jesus era muito simples, simplória, prática. Porque ele disse a ela que já sabia daquilo, porque não era a primeira vez. Vocês acham que era a primeira vez que ela ia buscar, irmãos? Não era a primeira vez, era corriqueiro. Ela ia para ali, só que ela ia no horário especial, dado a credibilidade dela, porque ela era uma mulher desacreditada. E ela estava indo no horário do pico do sol. Ela estava indo no horário do pico do sol. E ela estava ali diante de Jesus e diante do poço. Ela estava diante de duas fontes óbvias de água. Só que uma fonte estava dizendo que se ela bebesse daquela fonte, daquela outra fonte, ela ia voltar a ter sede. Mas a
mas tem o mais que todo mundo gosta: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Aí Jesus começou a pregar mensagem de vida, porque a água representa também a vida. E Jesus disse assim: eu sou. Agora ele está exaltado e se exaltando diante da mulher, porque ele está dizendo: aquele que beber da água, que ele ali estava apontando para ele mesmo, da água que eu lhe der. Olha que maravilha, a água que nós já escolhemos beber, a água que queremos beber, porque é bebendo desta água que há uma alegria em nosso interior, é bebendo desta água que temos desejo de adorá-lo, é bebendo desta água que temos prazer em glorificá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Porque ainda, irmãos, tem muita gente que vai à igreja, mas não entende o que é que está ouvindo. Ele está ouvindo às vezes uma mensagem que é de correção, mas a mensagem de correção, ele diz: não é para mim, é somente para o vizinho. A mensagem de correção é somente para os outros, nunca é para ele, nunca é para ela. Nunca ela vai dar uma glorificação. E quando muitas vezes você vê um êxito de glorificação, ela às vezes está olhando para o lado de quem ela está querendo acusar, ou para o lado de quem ele está querendo acusar, e dizendo: glória a Deus. Olha, pastor, eu olho para o pastor, né? Na hora que o cara diz alguma coisa lá que mexe com alguma coisa que eu sei, ou que eu fiquei sabendo, eu digo: glória a Deus, glória a Deus. É a glorificação que o Senhor não recebe, é a glorificação que Deus não aceita, porque essa glorificação é vazia, não está surtindo efeito naquela vida. Mas mesmo quando a palavra de correção vem para mim e eu digo glória a Deus, é porque eu estou recebendo o alimento para nutrir a minha alma, é porque eu estou recebendo a água que está saciando a minha sede, porque eu estou glorificando a Deus, porque Ele está me corrigindo, porque Ele está me levando a pastos verdejantes, e porque eu estou indo a lugares altos, porque aquela mulher estava ali diante de Jesus, e Jesus com ela nessa pregação, nessa mensagem, e Jesus já estava dizendo, já no ponto quase de aceitação, que salta para a vida eterna. Aí eu me pergunto: vida eterna, o povo vive em busca de viver vida longa, e se pudesse buscar, tem muitos filmes que passam, que diz que as pessoas vivem buscando o que é a fonte da vida eterna. Muita gente, é porque muita gente não externa, mas muita gente gostaria de viver a vida eterna aqui na terra, só que não é assim. A vida eterna tem que ser com Jesus, a vida de verdade tem que ser com Ele, porque salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, agora ela se rendeu, irmãos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Eu acredito que ela mudou o tom. Eu penso que ela mudou o tom. Ela mudou o tom. Eu creio que ela mudou o tom. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Mas ela ainda não estava entendendo muito, mas ela se rendeu, porque ela sabia: que água é essa? Que água é essa? Eu quero beber. Despertou a vontade, despertou a sede. Aquela mulher agora quer beber dessa água, e quem quer, Jesus está pronto para dar. Jesus disse-lhe: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos,
e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ela falou a verdade para quem conhece a verdade e para quem é a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a verdade se identifica com a verdade. Quando a mulher falou a verdade para Jesus, Jesus começou a perceber que estava havendo uma mudança dentro dela. Aleluia! E ela passou tanto a querer servir a Jesus, que ela começou agora a ir buscar alguém para ouvir aquele que ela estava satisfeita de ouvir. Satisfeita. Olha, irmãos, como é bom quando a gente está num culto que a gente sente satisfação de ouvir. Porque tem gente que gostaria que terminasse o culto quando termina os louvores, terminar os cânticos, terminasse o culto. Existe igreja também já é assim, é cântico só do começo ao fim, não tem a palavra. Outros têm a palavra, mas já tudo programado para somente falar o que o povo quer ouvir, mas não é falar o que Jesus quer que fale. Porque o que é que Jesus quer que fale? Jesus quer que fale a verdade. A verdade. E conhecereis e a vos. Olha, então Jesus quer que fale a verdade, porque Ele quer que o mundo o conheça. Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo melhor. Ele estava com aquela mulher para que aquela mulher o conhecesse. Ele queria ser conhecido por ela, porque ele sabia que através dela, ela ia discipular outras pessoas. E que foi o que ela fez? Ela foi buscar alguém. Ela tinha credibilidade com algumas pessoas. Ela possivelmente não foi buscar gente no ciclo de oração. Ela não foi buscar gente numa igreja. Não, ela foi buscar e disse: vinde comigo, venham, para você ver um homem que contou a minha vida, que fala a verdade. Ele é um profeta. Aleluia. Ela reconheceu que ele era um profeta. Como é bom quando alguém reconhece aquele é crente. Feito o pastor André pregou aqui agora há pouco. Quando alguém reconhece aquela é uma crente. É a mesma coisa de estar dizendo aquele é um profeta, aquela é uma profeta. Hoje não existe mais um ofício de profeta, mas existe aquele que prega a palavra desta profecia. Aleluia, porque a profecia já está na palavra, e a profecia fala da verdade, e a verdade é Jesus que vem buscar a sua igreja. Ele é a água, ele é o pão, ele é aquele que sacia o nosso ser. Seja através dos cânticos, amém. Seja através da palavra, amém. Seja através da postura, do comportamento, amém. Que é onde nós aprendemos na casa do Senhor. Estar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. A finalidade da reunião é fazer a vontade do Senhor. E pode ver que a mulher não levou Jesus à casa do povo, ela trouxe o povo até Jesus. Ela podia ter dito: era mais fácil. Se eu encontro eu e o pastor André, vamos na casa de irmão Fulano, vamos na casa de irmão Beltrano, vamos na casa de irmão Ciclano, é mais fácil. A gente não faz isso sempre, mas é mais fácil, não é? Agora, trazer os demais para casa, a gente sabe a dificuldade que é. Porque quase todo culto a gente prega, irmão, venho para a casa do Senhor. Só tem no domingo e na terça, irmão. E na sexta-feira a escola bíblica, e é um sacrifício terrível para fazer com que as pessoas venham.
vê Jesus, o mesmo Jesus, só que o povo não acredita. Olha, eu digo e prego, Jesus está aqui, e se eu for convidar o povo, eu digo, olha, Jesus vai estar lá, Jesus vai estar na casa hoje, Jesus está presente na casa hoje, mas o povo não está nem aí para Jesus estar presente. Por quê? Se o povo tivesse a certeza que Jesus estava aqui hoje, em forma física, operando sinais e maravilhas, e a gente colocasse no YouTube, divulgasse nas rádios evangélicas que Jesus estava, como é que estaria essa rua aqui hoje? Mas as pessoas não creem que Jesus está aqui. Cremos nós que aqui estamos, porque quando chegamos aqui, somos envolvidos pela sua glória, começamos somente a adorá-lo, e ele só quer aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque outra coisa que acontece nas igrejas, e acontece nos nossos dias, e acontece aqui, tem muita gente que vem. Eu espero que o culto seja bom, e a gente não sabe qual é o culto bom para aquela pessoa. Qual é o culto bom? O culto bom é o culto que Jesus está presente. E eu sempre entendo e quero entender que Jesus, que a presença dele está na casa em todos os cultos, do começo ao fim. Aleluia. Porque na casa onde Jesus está é para haver alegria, é para haver comunhão. É bem certo que muitas vezes a gente olha e percebe que está havendo uma ausência. Quando as pessoas não percebem que Jesus está, e o culto termina, e aquela pessoa sai tão vazia quando chegou. Mas se for como uma mulher samaritana, vai sair cheia, transbordando com rios de água viva, que vai sair do seu interior. Aleluia. E quando o rio se move, água viva, eu quero saber, vocês que têm experiência com água viva, não é água viva aquela que tem na praia que queima a gente, não. Tem um monte de queima, não é? A água viva que eu quero falar é uma água em movimento. Água em movimento. Aí eu pergunto, a água em movimento, ela é silenciosa ou ela é barulhenta? Ela é o quê? Ela é barulhenta. Por isso que tem um cantor que dizia: onde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Porque hoje está tendo algumas igrejas, hoje, quando eu digo hoje, é hoje há muito tempo, irmãos. Tem igreja que os louvores são maravilhosos. Eu estava estudando com a irmã Tete esses dias, um coral cantando, que coisa linda, um coral na igreja batista. A igreja estava lotada, mas você só ouvia as vozes do cântico. Aí eu quero dizer, as pessoas que estavam envolvidas no cântico, elas estavam apresentando um número, estavam apresentando o clássico, estavam apresentando a arte. Tudo era muito chique, aquelas pessoas muito bem vestidas, aquelas vozes bem treinadas, assim como era. Eu digo, eita, só tem cristina, olha aí, que era tudo aquele falsete bem alto, não era? Eu até brinquei esses dias: ô filha, aqui tá difícil, só tem cristina, não tem nenhuma de tu lá, só tem cristina. Aí o que acontece? Não tinha Terezinha, só tinha Cristo. Aí eu digo, mas rapaz, não é possível. Mas eu digo, não, eu vou esperar. Eu escutei, irmãos, mais ou menos uns 8 cânticos, e a igreja lotada, mas a gente não ouvia um amém, um assim seja, um glorificado seja Deus, um eu estou sentindo a alegria do céu. Não tinha, era vazio. Ali eu não posso dizer que tinha água viva, era água parada, é água morta.
Agora aqui, quando alguns cantos, alguns louvores, e começa aquele ribuliço, eu já começo a levantar a mão e adorar ao Senhor e glorificar, porque a água está se movendo, a água está viva, e a gente começa a glorificar, porque temos liberdade de adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação, porque a igreja vem para adorá-lo. Aleluia! Porque se você vir para a igreja e começar um contágio com o Senhor, bebendo da água, bebendo do Espírito, navegando no oceano do Espírito, eu duvido que você saia daqui frio, gelado, naquele jeito que chegou, sem vontade de glorificar, de exaltar. Às vezes a gente chega aqui, irmão, sem vontade. Eu digo porque eu já cheguei várias vezes, não vou uma vez só não, sem vontade de adorar, de glorificar. Mas aí eu começo, Senhor, tem algo errado em mim, tem algo errado em mim. Eu mesmo começo a confessar. Eu creio que Ele se agrada disso, viu? Eu creio que Ele se agrada disso. Quando você começa a reconhecer a sua pequenez e dizer, Senhor, eu quero sentir esse calor, eu quero sentir esse reboliço, eu quero ouvir o som dessas águas. Daqui a pouco está a igreja toda fumegando. E não é dizer que não está entendendo o que o pregador está pregando, não. Entende sim, porque aqui domingo nós tivemos um culto de um mover de águas e no final a alma veio se render ao Senhor. De continuar firme é com ela e Deus. Como eu sempre digo, é com Deus e você. Eu sempre costumo nesse tom. É com Deus e você. Se entre você e Deus não houver uma intimidade como havia aqui essa conversa da mulher samaritana, tem algo errado, tem algo precisando mudar, tem algo precisando acontecer, porque é preciso ter um secreto com Deus. Falou aqui o diácono Cleverson, um secreto com Deus, mas esse secreto é um sigilo que tem entre Deus e você. E quando você chega no lugar aonde o Senhor está, começa a se perceber na sua face a glória de Deus representando-se presente na casa. Porque o que há de melhor é que quando chega alguém que diz aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. É feito o pastor que estava pregando aqui, o presbítero que estava pregando aqui no domingo, e ele disse, não adianta ficar bicuda, não adianta ficar bicuda, não fique com raiva de mim, porque eu vou falar o que está na palavra. Amém que sim, porque quando se fala o que está na palavra, a gente recebe e fica feliz. E aquele que porventura sai infeliz, é porque está faltando algo nele, está faltando uma conversão sincera, está faltando um espírito de adorador. Essa que é a verdade, está faltando o espírito de adorador. Diga bem forte, bem alto, Senhor meu Deus, que o meu espírito seja de adorador. Aleluia. Sendo esse o espírito, irmãos, nós continuaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Quem pode dizer amém? 9h05, hora de encerrar o trabalho. Passam 5 minutos, mas Deus é fiel. Vamos então ficar em pé.